Graça e paz, queridos irmãos. É bom estar aqui de volta. Eu quero pedir permissão para tirar a máscara para poder falar melhor. Graças a Deus por esse momento, graças a Deus por esse tempo de missões que estamos vivendo no nosso estado. O sangue fica mais quente, a adrenalina sobe, a cabeça dói, o corpo fica comichando. É um troço estranho que dá quando a gente se envolve diretamente, mergulha de cabeça na obra de missões. Eu sou grato a Deus porque tenho tido esse privilégio de poder servir ao Campo Sergipano há 36 anos. Chegamos em 85, lá em Tobias Barreto, né? E esse tempo todo, nesse período, por 4 vezes, assumi a coordenadoria de evangelismo e missões do campo, a primeira contando, logicamente, com a coordenação do Plano Nacional de Evangelização, né? Aquela campanha nacional de evangelização, que nós tivemos o Plano Nacional, PNE, lá nos idos de 88 a 92, quando a gente também estava representando a Junta de Missões Nacionais, a quem tive o privilégio de servir aos batistas brasileiros por 30 anos, me aposentei pela Junta de Missões Nacionais, pensei em comprar uma rede nova, botar lá no armador e entrei, foi na rede missionária e não deu tempo ainda de usufruir muito a rede que está lá penduradinha, enroladinha lá na parede. Mas dou graças a Deus por isso, porque podemos avançar cada vez mais no estado de Sergipe. Há pouco tempo eu estava fazendo um programa de rádio, aquela rede 316 da Junta de Missões Nacionais, e a entrevistadora lá, a irmã Fabíola, me perguntou: quais são os desafios de Sergipe? Quantas cidades a gente tem ainda sem a presença batista? Quer dizer, será que os desafios são as cidades sem a presença batista? Se fosse assim, Rio de Janeiro não faria missões estaduais, que Rio de Janeiro está 100% alcançado. Pernambuco não faria, Pernambuco também está 100% das cidades com a presença batista. O Espírito Santo também não, e outros estados não fariam trabalho de missões estaduais. Mas não é cidades sem a presença batista. Cidades ou povos não alcançados. Se nós formos ver por aí, tem muitas cidades que têm presença batista, mas ainda não está alcançada. Sem presença batista, só São Francisco, lá no caminho no médio São Francisco, no caminho para Apropriar, depois de Malhada dos Bois, à direita, tem uma cidadezinha de 3.000 habitantes, que ainda não temos uma congregação, uma frente missionária, um batista que eu saiba, nenhum batista da nossa convenção morando ou fazendo algum tipo de trabalho naquela cidade. Nós não temos, mas nós temos alguns desafios, né? E quando a gente vê a divisa e o tema dessa nossa campanha, vou anunciar as boas novas, e a divisa que está lá em Isaías 49, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, e diz à cidade de Jerusalém: eis aqui está o vosso Deus. Quando a gente pega isso, com o tema e com as necessidades do campo, a gente vê que a gente está a gente está trilhando pelo caminho correto, pelo caminho certo, que é o caminho do avanço da obra missionária, do desempenho da tarefa de missões que a gente precisa, como igreja, estabelecer em nossa vida. Essa semana, aliás, essas 2 semanas agora, a gente está tendo uma notícia muito agradável, né? Um trabalho muito bonito feito pelo pastor Jonilson Luz, da Igreja Batista Cidade Nova. Ele e sua esposa tiraram um período de férias e estão visitando todos os campos onde a convenção apoia seus missionários. Agora, parece-me que estavam em Tomar do Jeru, agora foram celebrar ceia, vão celebrar ceia hoje em Pedrinhas. Então, viajaram desde Curituba, lá no extremo norte do nosso estado, até o extremo sul, visitando todos os missionários, conversando com eles, vendo suas necessidades e vendo como a Igreja Batista Cidade Nova e o pastor e família podem apoiar mais e melhor o nosso campo. Então, quando a gente vê alguém mergulhando, de cabeça nessa obra assim, isso me traz para a gente satisfação e alegria muito grande. Quando a gente vê uma igreja empenhada em fazer missões, avançar cada vez mais, assumir esses trabalhos, esses desafios que temos no nosso estado, a gente fica, puxa vida, estamos começando a entender qual é o papel da igreja aqui na terra.
por que eu devo anunciar as boas novas? Será que tem alguma necessidade maior? Porque Sergipe é o menor estado, só falta uma cidade, são 73 municípios, 74 municípios já com a presença batista, só falta um. E quero dizer para os irmãos aqui num parêntese, já viajei, já visitei todas essas cidades, já orei em todas elas, inclusive em São Francisco, pedindo a Deus que possa colocar obreiros nessas cidades, para que a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, possa desenvolver e ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo ali. Esse é um sonho nosso. Mas quando a gente vê essas coisas acontecendo, aí vem aquela ideia, será que eu devo realmente anunciar as boas novas? Já não dei a minha contribuição aqui, já não dei a minha oferta, já não entrego um folheto aqui ou ali. Então, o que eu devo? Por que eu devo fazer isso? Esse contexto aqui de Isaías 49, a história que acontece ali, ela acontece exatamente, não sei se foi de propósito, acredito que não, essa divisão, acontece exatamente na divisão do livro de Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 39, é a primeira parte do livro. Do 40 até o 66, é a segunda parte do livro. E exatamente no início da segunda parte, vem uma mensagem de restauração, a mensagem de consolo, consolai e consolai. E vem a mensagem do Senhor dizendo, é tempo de voltar para a nossa terra. Agora é o momento de nós voltarmos para Sião, voltarmos para Jerusalém, restaurar o templo, restaurar os muros, levantar os muros e acabar os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Esse é o momento. Então, aqui começa a acontecer o tempo de restauração, o tempo de salvação para o povo de Israel. E por isso nós precisamos de anunciadores, para falar para aquele povo, falar para aqueles que se acostumaram com a vida boa da Babilônia, se acostumaram que Deus está preparando o caminho, o Senhor está preparando o deserto, está aplanando os caminhos para que a gente possa retornar e salvar o nosso povo. É isso que a gente precisa, anunciadores dessas boas novas. É tempo de restauração. Pergunto de novo, por que eu devo fazer isso? Eu devo fazer, primeiro, porque é a ordem do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus Cristo ordenou, eu tenho que cumprir. Ele disse, se você... foi semana passada, Diácono Júlio, que nós tivemos uma live sobre os amigos de missões, no dia do amigo, no dia 20, no dia do amigo, essa semana agora. No dia do amigo nós tivemos uma live só com amigos parceiros de missões, aqueles que puderam entrar na sala lá, para conversar acerca de quem é amigo de missões. E uma coisa interessante que nós falamos ali, tivemos a presença do pastor João Marcos Florentino, da missionária Lisete Perrucci, e eu também, e outras pessoas, irmão Judson, e outras pessoas, muitas pessoas estavam lá assistindo. E uma coisa que a gente falou foi que para ser amigo de Jesus, a gente precisa obedecer Jesus. Ele falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você fizer o que eu estou ordenando, então, qual é a ordem de Jesus? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem máxima que Jesus Cristo deixou para a gente, a respeito da missão que temos para cumprir como igreja. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observando-os, orientando-os para que eles possam observar os meus mandamentos, e eu estarei com eles, estarei com vocês todo momento, até a consumação dos séculos. Ele não somente dá a missão, como ele dá a presença dele junto conosco. Depois ele confirma isso, talvez no mesmo contexto, lá em Atos 1:8, quando diz, vocês vão ser minhas testemunhas, mas para ser minhas testemunhas, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está com vocês para que vocês possam testemunhar. E aí abre o mapa da geografia, abre o mapa geográfico, e na nossa frente diz assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até o último homem da terra, até o último ser da terra. Nós precisamos fazer isso. A ordem é dada pelo Senhor Jesus Cristo. E se nós queremos ser amigos de Jesus, amigos de Deus, a gente precisa cumprir a ordem do Senhor. E o bom soldado sabe que uma ordem não é para ser discutida, é para ser cumprida. Primeiro, preciso anunciar essas boas novas, porque é ordem do Senhor Jesus. Depois, por que eu devo anunciar? Porque se eu não anunciar,
O meu povo sergipano vai morrer sem Cristo e sem salvação. Outra vez eu mandei uma mensagem ao pastor Paulo Sérgio, tentando ser solidário com ele. Pastor Sérgio, não sei se é por causa do volume, de número de membresia, de crentes, né? Mas a igreja está perdendo. Eu via quase toda semana um sepultamento, um culto, um velório, uma coisa assim, um culto fúnebre. Eu falei, meu Deus, como está a cabeça do meu pastor Paulo Sérgio? Como é que está o coração do pastor? Toda semana ele tem que preparar um sermão fúnebre. E toda semana ele tem que ter palavras de conforto, de consolo para famílias. Hoje, mais um. Meu Deus, como está? A gente fica imaginando como está morrendo gente nesse tempo que estamos vivendo agora. Quando são os crentes, graças a Deus. Alguém orou aqui, graças a Deus está com o Senhor. Alguém falou, hoje pela manhã. Mas e quando não é crente? Aí me vem a preocupação maior. E essas pessoas, para onde estão indo? Será que eles têm esperança para a sua vida? Então, se nós não anunciarmos, eles continuarão morrendo longe de Deus. Nós temos grandes desafios no nosso estado, além de cidades sem presença batista, de uma cidade, nós temos ainda os grupos minoritários, que todas as agências missionárias, eles descrevem isso e colocam pelo menos 8, 9 grupos minoritários que são indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos, ricos mais ricos, pobres mais pobres. Esses são chamados grupos minoritários nas agências missionárias, tá? Você vai em Juvep, vai em Amém, vai em Missões Nacionais, Missões Mundiais, todos eles vão trabalhar com esses grupos onde eles estão, ou missões transculturais ou não. Eles trabalham normalmente com esses grupos porque são grupos onde a mensagem demora mais a chegar, a mensagem de boas novas. Onde a salvação desses grupos, o índice de povo alcançado nesses grupos é menos de 3%, alguns menos de 2% da população. Por exemplo, os nossos indígenas aqui em Sergipe ainda não tem um grupo evangélico trabalhando com os índios chocós. A nossa bênção, deixa eu contar aqui um segredo para os irmãos e para a torcida do Corinthians e do Flamengo, né, que são as maiores. Então, só para os irmãos terem ideia, nós temos um crente batista chocó, membro da Igreja Batista em Porto da Folha, e é o promotor de missões lá dentro. Eu já conversei com ele naquele sábado, tivemos um café juntos lá no sertão, e eu falei para ele, olha, Deslane, eu vou precisar de tu, cabra. Eu vou precisar de você, porque a gente quer entrar nessa tribo. Nós vamos ser os primeiros evangélicos a montar ali dentro uma frente missionária em nome de Jesus. Há algum tempo eu já conversei com o coordenador de missões indígenas, né, do coordenador do trabalho indígena de missões nacionais, pastor Valdir Soares, e ele falou assim, Edson, arrume o missionário que a gente dá um jeito. Eu vou correr atrás para a gente colocar um obreiro lá dentro da tribo Chocó. Os nossos índios, nós temos mais índios em Sergipe do que no Rio Grande do Norte. Nós temos mais índios em Sergipe do que no Piauí, sabia? É lógico que eles não estão todos concentrados lá na tribo, lá na ilha de São Pedro, em Porto da Folha. Lá nós temos em torno de 400 somente. Mas somados, espalhados pelo estado, o IBGE já catalogou mais de 5.000 índios no estado de Sergipe. Então, é desafio? É desafio. Eles estão espalhados pelo estado, não estão concentrados lá. Mas nós precisamos chegar na tribo, que a partir da tribo a gente consegue descobrir onde estão, nós poderemos, eles mesmos vão alcançar os seus conterrâneos, né? A sua etnia. Eu estive em Ilha das Flores um dia desse. Ilha das Flores continua ainda sendo uma congregação sem igreja-mãe, tá? Até já batizei lá, quem batiza é a igreja, mas eu fui lá, batizei, tinha crente para ser batizado, nós precisávamos batizar. A congregação está entrando agora com um programa de assistência a crianças, que é uma coisa fantástica que eles vão fazer ali em Ilha das Flores. Mas o que me espantou, o que me alegrou também, foi ao chegar lá e ver uma família de ciganos sentados no primeiro banco, e o rapaz tocando violão, o cigano, a moça cantando, dirigindo louvores, a cigana com aquela roupa bem típica, né, aquele traje típico que eles usam,
E eu falei lá, exatamente o que eu estou falando aqui. A nossa preocupação também é com esse outro grupo minoritário, que são os ciganos. Há pouco tempo, em todo o Nordeste, nós só tínhamos 3 missionários trabalhando diretamente com ciganos. E nem todos batistas, só um batista. 2 batistas, o outro não sei o que era. 2 batistas. Hoje, eu acredito que nós, se tivermos, acho que não temos 2, só temos um pastor lá na Bahia, Robelito, que ele é batista. É um pastor cigano trabalhando com a etnia cigana, a etnia Calon. E eu falei isso lá para eles ficaram assim espantados quando eu falei sobre Calon e tal. Eles têm um outro idioma, irmão, eles têm uma outra língua, eles falam a língua deles. Um grupo étnico dentro do Brasil, quando ele pergunta, você é cigano? Não, você é brasileiro. Eu sou cigano e você é brasileiro. Mas ele é brasileiro também, mas ele não diz que é brasileiro, ele diz que é cigano. É grupo étnico mesmo, é etnia dentro do Brasil. Mas vendo aquele casal ali, eu falei assim, pronto, pastor, o missionário Saulo, já temos aqui um ponto de partida. Se eles estão firmes aqui, são oriundos da Assembleia de Deus, eu falei, se vocês estão aqui, se tiverem decidido visão missionária, nós podemos já começar o contato com os demais deles, porque eu não tenho habilidade para entrar junto a ciganos, mas eles têm. Saulo já está aprendendo a língua deles, mas a nossa congregação Ilha das Flores está lá com esse grupo ainda para ser alcançado. Nós temos muitas comunidades ciganas no estado de Sergipe, e a gente precisa alcançar esse povo que ainda continua longe de Deus. Nós trabalhamos aqui, eu separei também, esse grupo minoritário, que são os sertanejos. Os sertanejos, eles representam menos de 3% da população do seu evangélica, como grupo evangélico, menos de 3% da população geral dos sertanejos, daqueles que estão lá no sertão. E a gente vê isso acontecendo em quase todos os estados do Nordeste. Eu estive num congresso em Sousa, na Paraíba, e lá um missionário presbiteriano, ele falou, os nossos sertanejos já estão sendo alcançados pelos muçulmanos. Os muçulmanos estão plantando bases no sertão nordestino, lá na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, lá naquela região das serras, lá do Rio Grande do Norte, no oeste do Rio Grande do Norte. Estão entrando por lá, dando um soldo, uma gorjeta, um salário para o sertanejo, para ajudar o homem sertanejo no cultivo, na criação dos animais, na adversidade, na seca e tal. Eles estão ajudando financeiramente para que eles fiquem assim simpáticos ao povo sertanejo. Então, entrem com a sua missão. É assim que eles estão fazendo. E aquele missionário presbiteriano contou isso chorando. Era um homem sertanejo, você via pelo aspecto do missionário, um homem vivido no sertão, de mãos grossas, né? Aquele semblante de homem sertanejo, mas um homem que na hora que contou isso, ele chorou muito de tremer, dizendo, estamos perdendo campo, estamos perdendo tempo, ou a gente entra no sertão, ou o nosso sertão vai ser perdido, vai ser entregue de mão beijada para outros grupos religiosos. Nós precisamos fazer a obra, é tempo de fazer isso. Se nós não pregarmos, o nosso povo vai morrer longe de Deus. Se não anunciarmos, eles continuarão sendo perdidos. Continuarão estando perdidos, sem salvação, sem esperança. Essa é a nossa tarefa. E o homem sertanejo, ele precisa ser alcançado. Júlio contou aqui, lá do povoado Serra, do povoado Serra, e do trabalho que está sendo abençoado, está sendo feito ali. Mas quando a gente entra em outros povoados no sertão, como eu fui Curituba já é um povoado, eu fui num povoado de Curituba, imagina como era. Eu fui lá e também tivemos essa bênção. 2 terrenos foram cedidos para construir templos. Só que, cadê os recursos? Lá não tivemos condições. Eram 2 assentamentos. Uma colônia e um assentamento. E a pessoa falou, isso aqui é para fazer a igreja. Pedra nós tem, eles falaram. Pedra nós tem, porque lá que tem de pedra no caminho é brincadeira. Agora falta cimento, isso, aquilo outro, para a gente
construir aqui um templo e aqui fazer uma congregação. A congregação de Curituba ainda não está feita, mas está em ponto de telhado. Está em ponto de telhado. Já até prometi lá ao missionário que tem que ir lá, o culto lá é dia de sábado, para ver isso e depois a gente começar a fazer propaganda para levantar recursos para terminar o templo lá em Curituba e sair do aluguel. É sertão, irmãos. É sertão. Estive lá na igreja de Canidé, falei de missões para a igreja de Canidé e os irmãos ficaram motivados, falaram assim, não, nós vamos dobrar. A coordenadora que é mobilizadora de missões, ela falou assim, nós vamos dobrar o nosso alvo, nós queremos dobrar o nosso alvo. Eu falei, porque vocês são um campo missionário, aqui é um campo missionário, então a gente precisa fazer mais ainda e mostrar para o povo que nós estamos fazendo mais. A igreja de Poço Redondo, onde estão Ezequiel e Bárbara, eles levantaram o ano passado uma oferta que ninguém esperava. E entregaram aquela oferta, falou, pastor, eu estive lá e Bárbara falou para mim, pastor, isso aqui foi oferta de crianças, de latinha, de cofrinho, de moedinha e tal, e nós chegamos a esse alvo, graças a Deus, ultrapassamos o alvo proposto, quase que dobrou o alvo proposto pela convenção, e depois eu falei, e agora? Mas nós somos fraquinhos, quer dizer, nós não temos recursos financeiros, como é que a gente vai? Logo, depois que eles fizeram isso, apareceu alguém, uma pessoa lá, e falou, o que vocês estão precisando? Aqui é muito calor. Ganharam uma oferta para colocar ar-condicionado no templo todo e nas salinhas lá da Escola Bíblica Dominical. E quando você abre a mão, a sua mão também está disposta para receber e trazer para si. É bom a gente participar disso, é bom contribuir. Era uma frente missionária, gente, um sertão, que não tem muito tempo, estava fechada. Eu lembro quando eu passei lá, eu trabalhava ainda na Tenda da Esperança. Eu lembro quando eu passei, fui deixar um missionário lá em Canidé, e passei com a Kombi ali em frente, tinha mato no telhado do templozinho da Igreja Batista Sião. E a porta fechada e um montão de bêbados sentado na porta do templo, porque ali faz uma sombra boa. E eu falei para o missionário, vamos reabrir isso aqui? Vamos. Montamos lá o circo, a Tenda da Esperança, e reabrimos. Tinha um crente batista na cidade, que hoje nem está mais lá. E uma senhora, mas com aquele a gente começou a fazer o trabalho. Depois colocamos 2 missionárias, inclusive Rosa Costa, Rosinha. Depois saiu. Com o passar do tempo, eu deixei a coordenadoria, entrou a missionária Socorro ficou dando assistência. Depois a missionária Socorro levou Ezequiel e levou Bárbara, e eles estão lá até hoje, há mais de 10 anos, trabalhando naquela frente missionária, aquela igreja, que é outra cara, é outra coisa. É bom investir no sertão. E quando eu vejo um negócio desse, aí eu me empolgo mais ainda. Nós temos também outros grupos minoritários, como os quilombolas. Em Sergipe, nós temos quase 50 quilombos espalhados pelo estado de Sergipe. 24, mais ou menos, são reconhecidos pelo governo. Desses 50, nós só estamos em 3 quilombos. Desses 50, só estamos em 3. Os surdos é outro desafio, é outro grupo ainda não alcançado, são cerca de 80 mil surdos ou pessoas com deficiência auditiva no estado de Sergipe. E eu ainda não vi uma igreja que tivesse um ministério específico para alcançar, evangelizar os surdos no estado de Sergipe. Ainda não vi. Nós tínhamos lá em Itabaiana, depois que eu saí, não sei se continua, acredito que não, com o pastor Nadilto, lá na 2ª igreja de Itabaiana. Acredito que não. Tem intérprete, tem tudo. Aqui no vídeo que os irmãos viram um rapaz aqui interpretando, ele é professor lá na Universidade Federal, Fernando, membro da Igreja Batista Nova Jerusalém. E conseguimos também uma outra parceira nossa, lá em Recife, também para ser intérprete. Então, chamei minha filha Lídia, que também trabalha com Libras, e falei assim, vamos fazer um alcance surdos o ano que vem? Ela falou, vamos! Fernando, bota Fernando aí na coordenação desse negócio, que o camarada é mestre em Libras. É professor. Então vamos deixar Fernando para ele assumir esse negócio e vamos fazer esse trabalho? Vamos, porque nós precisamos alcançar esse grupo minoritário. São muitos. Se fôssemos aqui especificar e falar, e para cada um eu vejo o desafio missionário de anunciar as boas novas, porque se eu não fizer, o povo sergipano vai morrer. Por que eu devo anunciar? Porque é a ordem do Senhor, porque o povo sergipano está perdido. E o pior agora é o terceiro, para mim é o pior. O pior é que eu sei da verdade.
O pior é que eu sei que só Cristo salva. O pior é que eu sei que que Jesus Cristo é a única esperança. Nós não sabemos disso, irmãos? Aí nos calamos. Aí não falamos para os outros que estão perdidos. Não existe outro caminho, não existe outra salvação, não existe outro recurso ou meio para que esse povo seja salvo que não seja Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, não é isso? Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo, a única esperança. Lembra dessas campanhas tão lindas que nós vivemos? Jesus Cristo, a única esperança. Cristo, a única esperança. Tão bonito, se tornou até um hino, está no cantor cristão. Cristo, a única esperança deste mundo tão... olha só que coisa linda. Você é daquele tempo, hein? Eu vivi isso. Que coisa bonita, mas nós sabemos disso, queridos. Mas o povo continua perdido, longe de salvação. Lembra aquela história? Na minha referência, é contada por Mirth Matias. Eu já vi num dos grupos aí alguém dizendo que foi o missionário, sei lá de quê, não sei de onde, aí mas eu vi isso no livro de Mirth Matias. Mirth Matias pegava os relatórios dos missionários, e então ela compilava e depois fazia as suas crônicas ali. Eu conhecia Mirth de perto, né? Trabalhei com Mirth Matias na Junta de Missões Nacionais. Trabalhei também com Roberta Hampton, que foi uma das melhores fotógrafas que nós tivemos lá na Junta de Missões Nacionais. Eu tenho até medo de dizer o tempo que eu trabalhei com quem que eu trabalhei, desde Samuel Mitch, só não peguei Davi Gomes, mas Davi Gomes foi meu professor, mas Samuel Mitch para cá, a gente trabalhou na Junta de Missões Nacionais, com a Junta. E a Mirth, ela conta essa história, dizendo que uma nativa, lá uma índia, perguntou à missionária, essa história que você está contando, há quanto tempo esse Jesus Cristo veio ao mundo? Ela falou, tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo veio ao mundo. Tal. E missionária, há quanto tempo você sabe dessa história? E ela falou, tem uns 40 anos que eu já sou cristã, aceitei Jesus, e já sei... Missionária, Jesus já veio há 2000 anos, você sabe disso há 40 anos, e só agora veio pregar para mim? Meus pais morreram, meus avós morreram, meus antepassados se foram, sem conhecer a verdade. Há 108 anos estamos em solo sergipano como batistas brasileiros. 108, agora em setembro a gente vai comemorar nossos 108 anos de organização, fora o tempo de congregação da PIBA. 108 anos, e nós ainda somos um Estado essencialmente missionário. Precisamos fazer mais, queridos. Vamos sair daqui com esse desafio. Precisamos alcançar, senão esse povo... Porque nós sabemos, nós temos a mensagem, e se você não anunciar, esse povo vai morrer. Sem Cristo e sem salvação, perdido, longe de Deus. Eu estava fazendo um culto num lar, quero encerrar aqui, fazendo uma casa lá em Dores, e toda vez que a gente fazia culto naquela casa, o dono da casa não era crente, ele tinha trabalhado com agrotóxico durante muito tempo, e ele agora ele andava com um cilindro de oxigênio ao lado dele, onde andava, puxava aquele carrinho, e ele respirava, e cuspindo o tempo todo, e tossindo, e muito fraco. E um belo dia, quando eu passei por ele, seu Antônio, seu Francisco, não lembro o nome dele, seu Antônio, então nós estamos indo agora, Deus abençoe e tal, cumprimentei, ele me pegou pelo braço, os irmãos já tudo lá fora, comendo bolo, tomando um cafezinho, e ele me puxou e falou assim, pastor, ore por mim. Olha o clamor do povo. Eu parei e senti, é agora. Pus a mão na cabeça dele e orei. Depois eu falei, você crê que Jesus Cristo ouviu essa oração? Ele falou, sim. Você quer receber Jesus agora como seu Senhor? Ele fez assim. 2 ou 3 dias depois ele estava morto. Já pensou? Se eu não faço um negócio desse, como é que ia ficar minha consciência, meu coração hoje? Mas eu senti de Deus, é agora. Ou eu falo, ou eu convido para ele declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, ou eu não vou ter mais paz no meu coração. Vai ser difícil. E aquele homem faleceu. Mas antes, depois do sepultamento, eu falei, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A esposa dele fez, foi.
Aí contei a história. Irmãos, precisamos estar prontos para ganhar vidas para Cristo. Cada batista, isso já foi feito um levantamento no passado, cada batista leva em torno de 5 anos para ganhar uma alma para Cristo pelo seu esforço pessoal. Se temos 180 sergipanos para ganhar como batistas, cada batista tem 180 pessoas para ganhar para Cristo. Em torno disso. Vamos fechar em 200. Se você tem 200 pessoas para ganhar e leva 5 anos para ganhar um, imagine quanto tempo a gente vai levar para ganhar o estado de Sergipe. Já calculou aí? Pois é. Será que Jesus Cristo volta antes? Precisamos anunciar as boas novas. Precisamos entregar essa mensagem do Evangelho ao povo sergipano, porque é a ordem do Senhor Jesus. E quando eu falo, toda vez que eu falo isso, eu lembro do nosso querido pastor Jabes Nogueira, que desse púlpito ele cantava: é a ordem do Senhor, selada com amor. E ele cantava o hino 413 aqui. Vi várias vezes ele cantando esse hino. Parece que vivia aquilo. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. E falava: avante, avante, irmãos. Ele cantava assim, com ímpeto, sabe? Estava vivendo aquilo. É ordem do Senhor. Se eu não anunciar, eu estarei indo contra a ordem, desobedecendo a ordem do Senhor. E eu preciso anunciar, porque só Jesus Cristo salva. E se eu não anunciar que só Jesus Cristo salva, aquele povo vai morrer, esse povo vai morrer longe de Deus, sem ouvir as boas novas de Deus. Sou o anunciador de boas novas. Vamos levantar nossas vozes, vamos levantar nossos recursos para avançar nesta obra. E você pode fazer isso orando por nós, ore por nós. Nós estamos em estrada o tempo todo. O tempo todo, quando o Júlio está lá no extremo sul, eu estou no norte, viajando, cada um no seu canto, cada um fazendo o trabalho e procurando o avanço da obra missionária. Orem por nós, orem pelos missionários, para que Deus possa sustentá-los em todo o tempo. Dá o recurso para que eles possam ter o pão diário sobre a sua mesa, ter o vestimento, ter a educação dos seus filhos, manter. Só para os irmãos terem ideia, falei que já fui coordenador aqui algumas vezes, mas esse grupo de missionários de hoje é um dos melhores grupos que nós já tivemos em todo esse tempo que eu estou trabalhando aqui no estado de Sergipe. Então confiem e acreditem que a oferta que você entregar, ela vai chegar no seu destino em nome de Jesus. Ore, contribua, mas contribua com generosidade. Com generosidade. Nós precisamos alcançar os 200, no mínimo 250 mil reais, que não paga a folha dos missionários durante o ano, não paga. A oferta do ano passado foi boa? Foi, mas chegou até janeiro, fevereiro, mais ou menos. 7 meses, só deu para 7 meses, e o resto, plano cooperativo, até agora. Então nós precisamos que os irmãos levantem uma oferta generosa. Aquele cálculo, naquela tabela que enviamos, aquele cálculo ali é contado centavo a centavo, irmãos, para que possa cumprir pelo menos os 250 mil. Nós precisamos que a igreja participe disso. E você participe do PAN. Você pode fazer isso. O PAN, a partir de R$20, 20, 30, 40, 50, 100, quanto você puder, você vai contribuir com o PAN. Uma prestaçãozinha por mês, um compromisso por mês para ajudar no sustento, no avanço da obra missionária. E outro é ir, contribuir, orar, contribuir, ir. E essa semana a gente descobriu mais um pé do tripé, né? Que agora não é mais um tripé, seria com 4 pés, que seria mobilização. Mobilizar a igreja. Promotores, mobilize, enche o povo de notícia, de informação, para que a gente possa ficar consciente que temos uma tarefa para cumprir. Temos que cumprir essa tarefa, temos que fazer isso. Momento missionário, todo domingo tem que ter momento missionário, porque a igreja é missões, irmãos. A igreja vive de missões. A igreja precisa estar envolvida nessa campanha e nas outras campanhas missionárias. É o tempo todo. Tem que ter um momento de missionário. Vamos agora ver uma informação missionária, alguma coisa, orar pelos missionários o tempo todo.
Então temos aí o suporte, a base para a obra missionária, que é a oração, que é a oferta, que é a entrega pessoal da sua vida e também a mobilização, né, o envolvimento da igreja em tudo isso. E para entregar a vida, se puder fazer uma viagem missionária, o grupo de união feminina, o grupo dos homens, faça uma viagem missionária, vamos ver o que os missionários estão fazendo no campo, faça que nem o pastor Jonilson fez agora, não precisa visitar todos os campos, como ele está fazendo, mas vai em um ou outro, vamos ali ver, vamos ver como é que estão os irmãos em Porto da Folha, vamos ver como é que estão os irmãos, agora dia 7 chega um grupo de americanos, lá em Porto da Folha, dia 9 começa a construção da capela, temos profissionais que possam ajudar. Dê a sua contribuição, se não pode ir com a vida, vai com dinheiro, vai com oração, mas participe, se envolva. Tem outra capela que vai ser construída em Pirambu também, logo depois de Porto da Folha, depois do dia 14 começa em Pirambu. Precisamos agradecer até um momento de gratidão pelo envolvimento da missão pioneira aqui no nosso estado, com mais de 25 capelas, muito mais de 25 capelas construídas aqui nesse estado, do estado de Sergipe. Precisamos fazer a nossa parte, como batistas sergipanos, como sergipanos, fazer isso para a obra e para a glória do Senhor. Deus abençoe a cada um. Senhor, continue falando em nossos corações, ajudando-nos a compreender a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém.